Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na minha biblioteca, como vocês podem ver. Isso aqui não é um pano de fundo, vou pegar um livro aqui para vocês verem. Tá? Ó, não vou pegar nada não, porque vai desorganizar minha biblioteca. Isso aqui são os livros que eu li durante a pandemia, tá vendo? Pessoa muito culta. Gente, vamos lá. Falaremos hoje sobre comércio global e comércio externo brasileiro. Beleza? Começando por alguns conceitos bem básicos, são bem básicos mesmo, mas a gente precisa falar sobre eles. Bom, primeiro que comércio é uma atividade que pertence ao setor terciário da economia, junto com a prestação de serviço. Tá? E comércio é compra e venda de mercadorias. Até aí tudo tranquilo. Né? O comércio ele pode ser feito em pequenas quantidades, e aí a gente chama de varejo ou comércio varejista, e ele pode ser feito em grandes quantidades, e a gente chama de atacado ou comércio atacadista. Né? A vantagem do atacado, do comércio atacadista, é que você comprando em grandes quantidades, o valor de cada produto diminui um pouco. Você tem um desconto no valor unitário do produto. E aí você compra em grandes quantidades, você tem esse desconto. Então acaba compensando nessa compra em grandes quantidades. Beleza? Balança comercial. Balança comercial é o saldo, a diferença entre exportações e importações. Ou seja, a diferença entre aquilo que você vende, exporta, e aquilo que você compra, importa. Tá? Lembrando que, geralmente, a gente importa, a gente compra de outro país aquilo que a gente não produz aqui ou que a gente produz em quantidades insuficientes para atender a demanda local, a demanda nacional. E a gente tende a exportar, a vender para outros países aquilo que a gente produz com excedentes, com sobra. Tá? Então, isso é balança comercial, a diferença entre exportações e importações. A balança comercial ela pode ser favorável ou superavitária quando você vende mais do que compra, quando você exporta mais do que importa. Aí você diz que houve um superávit na balança comercial, que a balança comercial é favorável ou ainda positiva. Tá? E essa balança comercial pode ser ainda desfavorável ou deficitária. Aí é o oposto, quando você compra mais do que vende, ou seja, você importa mais do que exporta. Tá? Aí você fala que houve um déficit na balança comercial ou ainda que ela é desfavorável ou negativa. Beleza? Vamos falar agora sobre o e-commerce, ou comércio virtual, e a cibereconomia. Vocês se lembram que a gente falou na aula de globalização sobre o desenvolvimento tecnológico em duas áreas muito importantes, que são comunicação e transporte. Vocês lembram disso? A gente entende o fenômeno da globalização como um fenômeno de integração cada vez maior entre diversas partes do globo. E essa integração ocorre em várias áreas, no sentido cultural, no sentido político, às vezes, no sentido comercial, né, no sentido econômico. E o desenvolvimento das redes de transporte e das redes de comunicação facilitam muito o processo da globalização. Então pensa comigo, se você tem a globalização se acentuando cada vez mais, ainda que de forma muito desigual, a gente sabe disso, mas a globalização está ocorrendo. Então a gente tem cada vez mais diversas partes do planeta conectadas, integradas, né, por meio, valendo-se do desenvolvimento de comunicação e de transporte. Isso é um incentivo ao comércio, porque você tem contato com outros mercados, com outras fontes de matéria-prima, né? E as redes facilitam isso, as redes de comunicação e de transporte. Então, mais recentemente, com o desenvolvimento e a expansão da internet, a gente tem uma nova modalidade de comércio se desenvolvendo, que é o comércio virtual, ou e-commerce. Tá? E a cibereconomia é tudo aquilo que envolve o comércio virtual. Então, desde o site que hospeda a página, né, de compra e venda ali, da loja virtual, programas de geração de nota fiscal, de geração de boleto para você pagar, a questão do pagamento, né, por cartão, outras técnicas de pagamento, até a propaganda dessa loja e desses produtos em redes sociais. A gente está muito acostumado a ver isso nas nossas redes sociais. Né? Que mais? O transporte, óbvio, né? O transporte deste produto até a sua residência, depois que você executa a compra. Então, tudo isso que movimenta o comércio virtual, a gente chama de cibereconomia. Tá? Então, é um setor do comércio que tem crescido muito. Tá? A gente tem vivido aí
na época de pandemia, um aumento ainda maior do comércio virtual. As pessoas em muitos lugares não puderam sair de suas casas, então tinha que comprar por meio virtual, né? Por meio da internet. E aí o e-commerce se desenvolve cada vez mais. À esquerda aí você tem as vantagens do comércio virtual. Primeira delas, a diversidade de produtos. Pensa bem, se você entra numa loja, uma loja física, você tem lá o número de prateleiras, o número de corredores, o tamanho da loja limita o número de produtos que essa loja pode oferecer, pode disponibilizar, né? Agora, na internet não tem esse problema, no e-commerce você não tem esse problema. Você entra numa página, você pode ter ali milhões de produtos disponíveis. Você vai filtrando por marca, por valor, por função, por cor, né? Então você tem essa vantagem da diversidade de produtos muito grande no comércio virtual. Outra vantagem, comodidade e facilidade de pagamento. Tá aqui na internet você dá ali alguns cliques e você consegue comprar e fica quietinho na sua casa esperando o produto chegar. Ou seja, não tem trabalho algum. É uma comodidade muito grande. E as formas de pagamento também são muito diversificadas e você consegue então pagar mesmo sem ter o dinheiro todo daquele produto. Você consegue parcelar, você consegue comprar no cartão, no boleto, enfim, diversas formas de pagamento. Tá? E o baixo custo agregado. Gente, no geral, um produto do comércio virtual, ele tende a ser mais barato. Tá? Por quê? Porque a loja ela não tem tanto gasto assim. Ela não tem gasto com aluguel ou compra, manutenção de um espaço físico, de uma loja, né? Com os funcionários, com as pessoas que vão trabalhar ali nessa loja vendendo, o fornecedor. Você não tem tantos gastos assim, então o valor do produto acaba sendo menor. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas eu compro pela internet e o produto não é tão mais barato assim, não. Mas aí entra o problema do frete, né? Do valor do transporte, que isso tem a ver, a gente já estudou lá na aula de transporte, que tem a ver com custo Brasil e com gargalo logístico. Daqui a pouquinho a gente fala disso, tá? Volta a falar disso. Bom, no gráfico à direita, a gente observa os produtos que mais são comercializados no e-commerce no Brasil, tá? Em primeiro lugar, telefonia, celulares, eletrodomésticos, eletrônicos, informática e por aí vai. Repare que tem uma diversidade muito grande também, né, de produtos. Então, o comércio virtual ele tem crescido bastante e movimenta todo um ramo da economia conhecido como cibereconomia. Beleza? Bom, voltando a falar mais uma vez do comércio global, em âmbito global, quais são os atores? Quem que movimenta, quem que faz acontecer o comércio global? Quem que tem capacidade, possibilidade de alterar, de tomar decisões que modifiquem o comércio global? Se a gente imaginar o comércio como um grande quebra-cabeças, comércio global, essas são as peças, seriam os atores do comércio global. Você tem aqui os países centrais, os países desenvolvidos, que são produtores de tecnologia, que têm uma produção de manufaturados muito maior. Você tem os países periféricos, que não produzem tanta tecnologia, periféricos e semi-periféricos, tá? Não produzem tanta tecnologia, são mais importadores de produtos manufaturados, produtos industrializados, exportam mais produtos primários. Então você tem essa hierarquia, você tem essa divisão internacional do trabalho estabelecida entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Beleza? Além disso, você tem os blocos econômicos. Qual é a principal função de um bloco econômico? Estimular, incentivar a livre circulação de mercadorias. Mercadorias, capitais, serviços, mas vamos focar no mercadorias. Se o principal objetivo de um bloco econômico é estimular, aumentar a livre circulação de mercadorias entre os países membros, é óbvio que os blocos econômicos têm um peso muito grande para o comércio global. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco desses blocos. Grupos, alguns grupos como G7, G8, G20. Vamos lá, vamos contar uma historinha disso daí. Na década de 70, com a crise do petróleo, as economias mais desenvolvidas da época resolveram que elas tinham um papel importante no comércio, na economia global, que eles precisavam se encontrar, precisavam conversar para planejar, para controlar, regular o comércio global, para que eventos como a crise do petróleo não atingissem a economia
de uma maneira muito global, de uma maneira muito catastrófica, né? E esses países foram Estados Unidos, Canadá, na América. Na Europa, a gente teve Reino Unido, França, Alemanha e Itália. E na Ásia, o Japão. Então, esses 7 países, na década de 70, se reuniram e formaram o G7. Depois, a Rússia entrou, virou G8, e mais para frente, a União Europeia entra, junto com outros 11 países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, e aí vira G20. Tá? G20 seria, então, o grupo das 20 maiores potências econômicas no mundo. A gente vai ver daqui a pouquinho também no mapa como esse grupo é importante para o comércio global, para a economia global como um todo. Tá? E é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. O BRICS, para quem não se lembra, é um grupo, não é um bloco econômico, é apenas um grupo que designa os países emergentes, os novos emergentes. Isso na década de 2000, esses países apresentavam um grande desenvolvimento, tanto econômico quanto político, tá? Quanto geopolítico. São eles, as iniciais ali, né? Brasil, Rússia, Índia, China, e aí depois entrou a África do Sul. Tá? O S aí é de África do Sul. Mais recentemente, o mesmo economista que cunhou esse termo BRICS, ele fala que alguns países do BRICS perderam importância. Modificações econômicas e políticas fizeram com que alguns desses países perdessem importância e outros países surgiram como os novos emergentes. Então ele cunhou um outro termo que seria TICS, está aqui do outro lado. Seria Taiwan, Índia e China, então Índia e China permanecem, né? Sai Brasil, Rússia e África do Sul. Entra Taiwan e Coreia do Sul. KS é Coreia do Sul. Então você tem Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul. Tá? São os novos emergentes, ou novíssimos emergentes, se assim preferir. Então, são conjuntos de países que são importantes para a economia global. Tá? Isso varia de acordo com o contexto histórico, mas são grupos de países que são muito importantes. As multi e as transnacionais, né, são tipos de empresa. Multinacional é aquela empresa que está presente em vários países do mundo. Já transnacional é aquela empresa cujo processo produtivo perpassa por vários países. O exemplo mais clássico que tem, cai direto em prova de vestibular, o desenho lá do avião, é a Boeing. A Boeing, empresa que fabrica aviões, ela tem, cada pedaço do avião é produzido em um país diferente. Eu não me lembro agora os países ao certo, vou dar exemplos aqui fictícios, tá? A cauda é produzida na Itália, as asas são produzidas no Japão, os assentos são produzidos na Rússia, e por aí vai. As turbinas são produzidas em Israel. Ou seja, cada peça, cada elemento do avião é produzido em um país diferente. Então, perpassa vários países. É transnacional. Tá? E no final junta tudo lá nos Estados Unidos e monta o produto final, que é o avião lá. Então, veja bem, as transnacionais têm um peso muito importante no comércio global atualmente. Né? Eu coloquei ali os tigres asiáticos, aquele grupo de países ali do leste e do sudeste asiático, que experimentaram um surto de industrialização a partir da década de 60 e 70. Teve lá uma política muito característica que é chamada de plataformas de exportação. Em outra ocasião a gente fala sobre os tigres asiáticos. E reparem, no centro desse quebra-cabeça a gente tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Ela que faz a ligação de todos esses agentes, de todas essas peças desse quebra-cabeça. Então a OMC realmente tem uma função central. Tá? Ela tem um papel central para o comércio global. O que é a OMC? A OMC surgiu pós-guerra, né? No pós-guerra, no contexto de criação daquelas instituições supranacionais que estariam acima das nações, como, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI, a própria OTAN. Então, você tem a criação de instituições supranacionais, internacionais, que estariam acima de todas as nações, e você tem a OMC surgindo. Ela surge com um nome diferente, GATT, G-A-T-T, e que significa, em inglês, tarifa de comércio, enfim, um nome estranho lá. O fato é que depois virou a OMC, que é o que a gente conhece hoje, Organização Mundial do Comércio. A função dela, como o nome sugere, é organizar o comércio mundial, é regular.
Num mundo cada vez mais globalizado, onde todo mundo pode comercializar com todo mundo, a não ser quem sofre sanção dos Estados Unidos, né? É um outro problema, os Guardiões da Galáxia, mas enfim. O mundo inteiro está conectado, a globalização está se expandindo, as redes de transporte e comunicação se expandem, as transnacionais avançam, crescem, se multiplicam. Então você tem cada vez, os blocos econômicos também, eles se fortalecem e se reinventam. Então você tem cada vez mais a possibilidade de um comércio global, cada vez mais acentuado. Então é necessária sim a existência de uma organização que regule, que faça ali uma espécie de árbitro, de juiz dessas negociações que acontecem no comércio mundial. Vamos dar uma analisada aqui agora no G20. Ó. As grandes economias do G20, tem aí um mapa mostrando quais são os países que pertencem ao G20. E as informações ali embaixo que são muito importantes. 75% do comércio mundial é feito pelo G20. Ou seja, o G20, só esses 20 países representam 75% do comércio mundial e 85% do PIB mundial. 85% da riqueza gerada no mundo é gerada por esses 20 países. Então, é óbvio que eles têm um peso muito grande para o comércio global. São um dos atores mais importantes do comércio global. Tá? Os blocos econômicos, no mapa à direita, você tem ali a APEC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África da Ásia e do Pacífico. Esse que está churado aqui, ó, está riscadinho aqui. Tá? Esse é porque é um bloco que ainda não está consolidado, mas ele tem potencial para ser maior do que a União Europeia em termos econômicos. Tá? Pega ali os países banhados pelo Pacífico na Ásia, Oceania e Américas. Né? A ASEAN, do Sudeste Asiático, o CARICOM, Comunidade do Caribe, o CEDEAO, da África Ocidental, SEI, Comunidade dos Estados Independentes, as ex-repúblicas soviéticas, lá lideradas pela Rússia, MCCA, Mercado Comum Centro-Americano, o Mercosul, aqui para a gente, na América Latina, na América do Sul, o Mercosul é muito importante, o Pacto Andino, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, e o antigo NAFTA, né, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e a União Europeia. Os principais blocos econômicos. Veja como é que é importante isso. Um bloco econômico, como eu já falei anteriormente, o objetivo dele é estimular a livre circulação, estimular o comércio entre os países membros. Aí você pode pensar, pô, isso não é estímulo ao comércio global, é estímulo ao comércio regional. Sim, mas olha a quantidade de blocos, olha como eles estão espalhados. E é claro, um bloco econômico, eles estabelecem, enquanto bloco, relações comerciais com outros países. Tá? Então, por exemplo, o Brasil tem acordo comercial com a União Europeia. O Brasil tem acordo comercial com a Itália, com a França, com a Alemanha, sim, acordos bilaterais. Mas tem esses acordos comerciais que são com um bloco, com a União Europeia. Então, os blocos econômicos são, sim, grandes agentes do comércio global. Beleza? Para voltar a falar sobre a Organização Mundial do Comércio, eu separei algumas manchetes. Tá? Vou colocá-las aqui para a gente entender um pouco sobre a OMC. Bom, vamos lá. Já falamos do papel da OMC, do contexto de surgimento da OMC, a importância dela num cenário cada vez mais global de comércio e como é que ela funciona. Você tem alguns encontros onde os membros da OMC vão tomar algumas decisões. Esses encontros são chamados de rodadas. Acontece que é muito difícil chegar num consenso, porque a OMC, ela no geral, como a gente observa aqui, ó, perdão, aqui, o Brasil que venceu uma disputa na OMC, essa é uma das disputas vencidas pelo Brasil na OMC. No geral, a OMC ela acaba protegendo os países menos desenvolvidos, que não têm condições de subsidiar a sua produção. Ou seja, de dar muito incentivo para o seu produtor, seja ele agrícola, industrial, o que for. A gente, nós aqui, países em desenvolvimento, países semiperiféricos ou periféricos, nós não temos a capacidade de incentivar muito os nossos produtores. Aí o nosso produto, que é o produto que esses camaradas produzem, fabricam, quando chegam para competir no mercado internacional com produtos franceses, estadunidenses, até chineses, esses produtos eles têm pouca competitividade. Por quê? Porque esses países que eu falei, eles têm dinheiro para dar para os seus produtores. Eles subsidiam as suas produções. E a OMC
acha isso injusto. Fala, opa, peraí, não, o comércio agora está meio injusto, está meio irregular isso daí, vamos chegar num consenso. Então, ela, como eu falei anteriormente, ela funciona como um árbitro, né, tomando decisões, julgando esse comércio global aí e as tretas que acontecem no comércio global. Então, basicamente, a OMC protege os países em desenvolvimento e força os países centrais, os países desenvolvidos, a diminuírem um pouco os seus subsídios, as suas proteções aos seus produtores. Com isso, está cada vez mais difícil chegar a um consenso. E as últimas rodadas da OMC estão paralisadas, não foram concluídas, como a rodada de Doha, cuja reportagem vocês podem ver ali, de 2015, né? Não chegou a uma decisão. Então, se não se chega a uma decisão, fica tudo muito parado. Tá? Outra coisa é isso daqui. Ó. Os Estados Unidos, mais recentemente, desde a eleição de Donald Trump, tem se mostrado muito protecionista. E o Donald Trump ele é protecionista e ele é contrário ao multilateralismo. Tanto é que ele acabou de romper, no meio da pandemia do novo coronavírus, o Donald Trump acabou de romper com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ó, mais uma dessas organizações supranacionais. E o Donald Trump também é contrário à OMC e deixa de contribuir, diminuiu as contribuições para a OMC. Com isso, está dizendo ali na reportagem do El País, bloqueio de Trump condena a OMC à pior crise da sua história. Então, os países centrais, liderados pelos Estados Unidos, eles estão meio que boicotando essas agências supranacionais de controle, né? Seja ela da saúde, seja ela do comércio, como é o caso da OMC. Tá? Isso também está diretamente relacionado a isso daqui, ó, a guerra comercial que está em curso entre China e Estados Unidos. Sim, a gente tem uma guerra entre esses dois países, entre as duas maiores potências econômicas da atualidade. A gente tem uma guerra comercial acontecendo. Começou quando os Estados Unidos acusaram, não muito sem fundamento, tá? Tem um fundamento, tem uma lógica ali. Eles acusaram a China de ganhar competitividade de maneira artificial, explorando o trabalhador, explorando o meio ambiente e tal. Eles não estão de tudo errados, não. Eles, os Estados Unidos, tá? Ao acusarem a China disso. Mas eles viraram e falaram, então eu vou sobretaxar os produtos chineses que são vendidos aqui, nos Estados Unidos. A China retaliou na mesma moeda. Eu vou sobretaxar os produtos estadunidenses que são vendidos aqui, na China. E pronto, começou a guerra. E aí, pensa bem, se as duas maiores potências econômicas do mundo estão em uma guerra comercial, é óbvio que isso vai respingar, vai reverberar no comércio global em vários outros países, inclusive no Brasil. Tá? Bom, falando agora um pouco sobre o comércio externo brasileiro, especificamente. Primeira coisa importante é que o comércio externo sempre esteve ligado aos chamados ciclos econômicos. Tá? De uma maneira geral, o que o Brasil mais exportava e mais importava estava relacionado aos nossos ciclos econômicos. Ciclo da borracha, ciclo do ouro, ciclo do café, por aí vai. Tá? O ano de 1808 é considerado o início do comércio externo brasileiro, quando houve a abertura dos portos às nações amigas. Até então havia um monopólio da metrópole, tá? Um monopólio de Portugal, sobre tudo que era produzido aqui no Brasil e tudo que era vendido aqui no Brasil. Tá? O pós-guerra. O pós-guerra teve acontecimentos muito importantes para o comércio externo brasileiro. Um deles a gente acabou de falar, foi a criação, surgimento, desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio. E como eu falei agora há pouco, a OMC tende a proteger um pouco os países em desenvolvimento, então o Brasil ganhou com isso. Né? Outro acontecimento importante foi a descolonização da África. Vamos lá, pensa aqui comigo. Países africanos recém-independentes, depois de séculos de exploração pela Europa, pelas metrópoles europeias, o que eles vão fazer para se sustentar? A maioria vai para o setor primário da economia, porque não tem condições de se industrializar agora. Então, eles optam por produzir agricultura, pecuária e extrativismo. Né? E com isso você tem um aumento da concorrência. Por quê? Porque os produtos agrícolas que a África produz são muito semelhantes aos produtos agrícolas que o Brasil produzia no pós-guerra. Pela semelhança climática, pega um mapinha, dá uma olhada lá. Boa parte do Brasil está na mesma faixa latitudinal de boa parte da África, África subsaariana. Tá? Então, coincidência climática, né? Semelhança climática,
faz com que os produtos agrícolas cultivados sejam muito semelhantes. Isso aumentou a concorrência com relação aos produtos brasileiros. Com isso, você tem uma queda do preço das commodities, que era o que o Brasil exportava, as commodities agrícolas, né? Claro, lei da oferta e da procura. Você tem mais oferta de um produto no mercado, o preço tende a cair, tá? E aí isso gera uma queda das exportações brasileiras. Claro, o Brasil não tinha tanta concorrência, de repente passou a ter, então isso gerou uma diminuição das nossas exportações. Paralelamente, o Brasil começou um processo de industrialização, né? A gente já estudou sobre industrialização, a gente sabe que o Brasil tem o processo de substituição de importações, que não foi um evento, como é que se diz? Não foi um evento que o Brasil optou por passar, por fazer, né? Foi algo quase que impositivo, o Brasil precisou fazer isso, né? Então o Brasil deu início ao seu desenvolvimento industrial. Com isso, a gente precisava do quê? De máquinas. Para a gente se industrializar, a gente precisa de máquinas. Então o Brasil aumentou as suas importações, principalmente de maquinário. Aí pensa comigo, exportação diminui, importação aumenta, o que acontece com a balança comercial? É deficitária. A gente tem um déficit na balança comercial. Então, este momento foi muito prejudicial para o mercado externo brasileiro e aumentou o endividamento do Brasil também. Tá? Nos anos 90, a gente passa por uma série de políticas neoliberais. Por exemplo, privatizações, né? Venda para iniciativa privada de empresas estatais. A gente tem uma maior abertura ao capital estrangeiro, já havia abertura ao capital estrangeiro. Há uma maior abertura. Tá? A queda de algumas tarifas protecionistas, isso tende a estimular o comércio, né? E, claro, a integração regional, o Mercosul, lá nos anos de 91, 95, você tem grandes momentos do Mercosul, e essa integração regional, e se você levar em consideração que o Brasil, junto com a Argentina, são as duas maiores potências, né? Chile também, são as maiores potências da América do Sul, você tem ali uma integração regional onde o Brasil é liderança, é líder. Então, isso é importante. Tá? Essa integração regional foi algo importante no contexto dos anos 90. E atualmente? O Brasil é a 8ª nação que mais taxa produtos no mundo. Então, a gente ainda tem um excesso de protecionismo muito grande. Muito grande. Tá? O protecionismo, gente, até certo ponto, ele é bom. Né? O protecionismo, como o nome sugere, ele visa proteger a produção nacional, a produção interna. Você tem que blindar um pouco a economia nacional, os empreendedores nacionais, da iniciativa estrangeira, de empresas estrangeiras. Porque se elas vierem para cá, com todo o potencial tecnológico que elas têm, elas vão levar à falência à indústria nacional, à empresa nacional. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Gurgel, a montadora de automóveis brasileira, que existia, Gurgel. Né? Não aguentou a concorrência das multinacionais automobilísticas que vieram para cá no início da nossa industrialização. Mas o excesso de protecionismo também não é bom. Né? Então, você tem que achar um meio termo. Nem zero protecionismo e nem muito protecionismo. Tá? Outra coisa importante para o comércio externo brasileiro, que prejudica o nosso comércio externo, é que o Brasil exporta produtos de baixo valor agregado. Não adianta nada, a gente exportar 10 milhões de sacas de café e importar 5 mil microchips. Aí você pode pensar, 10 milhões é muito maior do que 5 mil. Então, essa balança comercial é favorável. Não necessariamente. Se o preço desses 5 mil microchips for maior, né, se o valor for maior do que o valor das 10 mil toneladas de sacas de café, você tem um déficit. Né? Então, o valor agregado, o microchip envolve uma tecnologia muito maior do que o café. Então, o valor agregado do produto que você exporta é muito importante para a sua balança comercial. E o Brasil exporta prioritariamente produtos de baixo valor agregado, commodities. Tá? A questão do gargalo logístico, que é a dificuldade que a gente tem para escoar a produção, nós já falamos disso lá na aula de transporte, toda a questão da malha rodoviária, a densidade da malha ferroviária, que está muito aquém do ideal, a ausência de integração, chamados modais de transporte, os portos, né, que são deficitários, que são subdimensionados. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande para escoar a nossa produção, para levar a produção.
da área onde se produz até o mercado consumidor ou até uma área portuária para se exportar, né? Então, esse gargalo logístico ele é muito prejudicial para o escoamento da produção e ele faz aumentar o chamado custo Brasil, que é o custo que essa galera aqui tem para produzir aqui. Os investidores estrangeiros eles levam em consideração o custo Brasil. Eles pensam, vale a pena eu produzir no Brasil, levar uma fábrica para produzir lá no Brasil? Qual é o custo de produção no Brasil? Se for muito elevado, isso se reflete no preço final do produto. É claro, você produz alguma coisa, você vai embutir no valor do produto tudo aquilo que você está gastando, né? O frete, enfim, o crédito a mais que você teve que pegar, o empréstimo que você teve que pegar com o governo e com o banco e o governo não dá o crédito, a ausência de incentivos, de créditos do governo. Tudo isso faz com que o valor final do produto brasileiro, que é vendido lá fora, fique maior, fique mais caro. E aí a gente perde competitividade. Tá? Então, gargalo logístico e custo Brasil andam juntos, prejudicando o comércio externo brasileiro, infelizmente. Aqui alguns gráficos para a gente analisar o nosso comércio externo. Tá? Primeiro, as exportações brasileiras. Reparem, produtos básicos ou primários é o que a gente mais exporta. Produtos de baixo valor agregado. Dá uma olhada aqui. Soja, minério, açúcar, óleos, carne, tá? Celulose, são produtos de baixo valor agregado. Por outro lado, olha o que a gente mais importa. 85% produtos manufaturados. Dá uma olhada lá, medicamentos, partes de peças para automóveis e tratores, óleos combustíveis, automóveis, tudo produto industrializado, produto manufaturado, tá? Produto que tem um valor agregado muito maior. Tá? Apesar disso, a nossa balança comercial tem fases. Dá uma olhada aqui. Essa é a balança comercial. Tá? Você tem as exportações, as importações e aqui o saldo, que seria a balança comercial. Reparem que a gente teve um momento de alta aqui nos anos 2000, principalmente durante o governo Lula, onde a gente teve um incentivo à exportação de commodities e o valor das commodities no mercado internacional estava muito alto. Então, o Brasil fez muito dinheiro vendendo as commodities. Tá? Aqui você tem os reflexos da crise de 2008, né? Chegando até o nosso país. Então, você teve uma balança comercial deficitária aqui, E mais recentemente, novamente, expansão das nossas exportações e o saldo sendo positivo e sendo elevado, principalmente por conta das safras do agronegócio. Tá? Já falamos sobre o agronegócio também, sabemos que é complicado, né? Por um lado, ele contribui muito para o PIB, para a nossa balança comercial, por outro, ele tem os seus danos ambientais e sociais, a gente precisa achar um equilíbrio. Tá? Parceiros comerciais. Bom, o gráfico da direita está mostrando que a China é o nosso maior parceiro comercial. Por isso que arranjar treta com a China não é algo bom. Tá? E o Brasil tem arranjado muita treta com a China no plano ideológico, no plano político, das relações internacionais. Não é uma coisa muito boa. Né? O Brasil é considerado um global trader, ou seja, comercializa com vários países do mundo. Ele é aberto à comercialização com vários países do mundo. Tá? Isso aqui é um global trader. Ele tem muitos parceiros comerciais e ele é muito aberto. Se algum país quiser comercializar, o Brasil, beleza, vamos lá, vamos conversar. Vamos ver quais são as tarifas, vamos ver como é que a gente faz. Tá? Então, o Brasil é um camarada gente boa para o comércio global. É um global trader. Esse mapa aqui de 2017 está mostrando os principais destinos das exportações de cada estado no Brasil. Então, reparem, o Brasil é comunista. Tá vendo? Eles avisaram, a gente não escutou, e o Brasil se transformou num país comunista, tudo vermelhinho. A China é o principal destino da produção da maior parte dos estados brasileiros. Tá? Aqui, gente, eu peguei esses gráficos do Nexo Jornal, uma reportagem bem recente, e que está falando das exportações e importações de frutas. O Brasil é um grande exportador e também importador de frutas. Tá? Então, dá uma olhada aí. As frutas mais exportadas pelo Brasil: manga, melão, caju e uva e limão.
tá? Os destinos das exportações por fruta. Reparem que as cores, né? O verde representa a Europa. Então, a Europa é o destino, ó, da maior parte das frutas, a maioria das frutas que o Brasil exporta. A manga, melão, uva. O caju, uma parte dele vai para a América, ó, tá aqui. Azul é a América mesmo, né? Países aqui da América. Tranquilo? Tem um pouco para a Ásia, um pouco para a Oceania também. E aqui as frutas que o Brasil importa. Tem um mapa aí de quem o Brasil importa, principalmente Argentina, Chile e depois Espanha, né? Mas tem os países que estão pintadinhos aí, tem frutas sendo comercializadas com o Brasil. O Brasil compra a fruta desses países. As frutas mais importadas pelo Brasil: pera, uva, maçã, salada mista, ameixa e kiwi, tá? Pera, uva, maçã, ameixa e kiwi. A pera vem da Argentina, a maior parte dela, a uva também. Ali você tem a maçã vindo do Chile. Repare que são frutas que são mais adaptadas ao clima mais frio, clima temperado, né? Ou subtropical. Então você tem uma produção pequena no nosso país e o Brasil importa boa parte dessas frutas de países exatamente que têm esses climas mais favoráveis à produção dessas frutas. Tranquilo? Essa foi a aula sobre comércio global e comércio externo brasileiro. Se tiver alguma dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários, me procure nas redes sociais, que eu terei prazer de esclarecer as suas dúvidas. Na descrição dessa videoaula tem o link da pasta compartilhada do Google Drive, onde vocês podem encontrar alguns mapas mentais, alguns resumos e materiais extras. Inclusive, está lá o mapa mental dessa aula de comércio. Beleza, gente? Valeu, até a próxima.